né? Agora, o Campeonato Mineiro tem que puxar saco, porque melhorou, diminuiu datas. A federação cuidando do gramado, VAR em todos os jogos. Agora vem uma Copa Sul Minas aí paralelamente, né? Por isso que reduziram datas, né? Me dá os grupos aí, essa de grupos também me agrada. Classificar o melhor de cada grupo e depois o segundo melhor geral. Gostaria de ouvi-lo. Thiago Fernandes, o que você acha? O que você achou do Campeonato Mineiro Cicobi 2023? A redução de datas, para mim, HG, é a melhor coisa que aconteceu para o Campeonato Mineiro. Eram 14, 15 datas, né? Eram 12. 12 datas? Eram 11 rodadas, isso, 11 rodadas. Não eram 12 datas. Eram 11 rodadas na fase eram 16 datas. Na fase de mata-mata mais 4, isso. Então, é verdade, são 16 datas. Nesse momento, com 8 datas só na primeira fase e depois mais 4 rodadas, que são as semifinais e a final, melhorou muito. Melhora muito. É grupo contra grupo, né? Então, por isso que são 8 rodadas. Os times enfrentam os outros 8 times que tem nos outros 2 grupos. Então, melhorou muito. Reduz data, a federação cuidando do gramado, tem a questão do VAR em todas as partidas, isso não tinha, isso não havia anteriormente. Esse negócio do gramado foi a melhor então, notícia, né? Muda muito, faz um campeonato muito mais atrativo e muito mais legal. Seja sincero, Turquinho, você é a favor de campeonatos estaduais? Sou a favor, Por mas quê? não nesses moldes. Qual molde Porque você a realidade do futebol brasileiro Para mim era 100. não são de 20, de 40 times Série A e Série B. A maior parte dos profissionais que fazem parte do futebol não tem divisão. Então, é muito importante que você tenha menos datas para quem tem divisão e mais datas para quem não tem divisão. Quem não joga a Série C, quem não joga a Série D. E o futebol brasileiro é formado por esses caras, né? Então, acho que precisa de um equilíbrio aí. Você estende um pouco o campeonato para esses times que precisam de datas, para que eles continuem sobrevivendo e continuem revelando bons jogadores. E aí, para os times que têm competições mais relevantes, você diminui as datas. Você acha que o calendário anual seria a salvação? Eu acho que sim. Você fazer campeonato brasileiro regional com calendário anual, brasileiro série D, E, e vai fazendo, pegando, regionalizando. Daria para fazer, galera. O custo não ficar maior. Eu acho. Mas você precisa preencher o ano para essa rapaziada aí. A gente olha para o futebol, lembrando sempre da Série A, que é o quê? 2, 3% do que a gente tem dos jogadores, né? Mas o futebol é muito maior que isso. É importante a gente citar, o Ale falou a respeito disso, a gente que vem do interior, a gente sabe como que é dificultoso, né? Essa vida do time após o Campeonato Mineiro. E desses times que vão disputar o Campeonato Mineiro mesmo, tem times que não vai ter calendário depois do Campeonato Mineiro. Então essa é uma preocupação e isso também a Federação Mineira deveria pensar. Eu acredito que pensa muito, mas para um próximo ano, não vai ser esse o ano que vai acontecer algo assim. Porque tem um Democrata de Sete Lagoas, por exemplo, que está de volta à elite depois de muito tempo, está realizando um sonho do pessoal lá de Sete Lagoas, que há muito tempo não via isso acontecendo, mas ele vai acabar em 8 jogos ou em 9 jogos. Mas o ideal, Eltinho, seria colocar um campeonato longo para os clubes menores e, para mim, tirar os times de primeira, segunda, entrar só em fase final? Não, eles nem entram. Não, o estadual não sobrevive sem isso eles. Desgasta. Não vende. Como que a Série D sobrevive? É diferente. Mas aí é o campeonato nacional. Como que a Série D sobrevive? É outra coisa. Isso sai do âmbito regional para o nacional. Isso é fala de quem é de Belo Horizonte. Não é fala de quem é da capital, não. É fala de quem vê. É fala de quem vê. É fala de quem vê. Atlético perdendo jogador importante, Cruzeiro perdendo jogador importante e campeonato estadual. Não, aí você tá falando da qualidade do piso. É outra coisa. Não é só qualidade de piso. Não é só qualidade de piso. Eles podem estourar com Atlético, Cruzeiro e América. O povo de Divinópolis merece ver Atlético, Cruzeiro e América. Vem pra cá e vê o jogo. Leva o time pra fazer uma pré-temporada lá. Ele tem time lá. Leva o time pra fazer uma pré-temporada lá. Luta muito se o povo de Divinópolis, se o povo de Divinópolis, o povo de Valadares, Sete Lagoas querem ver Atlético Cruzeiro, que Atlético Cruzeiro e América levem os times pra lá e façam pré-temporadas lá. Que pena. Mas colocar os times... Que pena você ter esse pensamento. Não, que pena. Não, eu vou te explicar. Sem essa. Cara, não é isso, não é sem essa. Porque não dá, nesse momento, pra colocar um elenco que custa 18 milhões de reais ano pra enfrentar o
num time do interior. Por que não? Porque desgasta os atletas. E daí? Deixa de jogar futebol. Deixa de focar na Libertadores, velho. Deixa de focar na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro pra focar em Campeonato Mineiro. O ideal era isso. Quando o Alê fala que os times precisam ter uma sequência, os profissionais precisam ter uma sequência. Eu concordo com ele. Ok, mas você privar o interior de ter Atlético, Cruzeiro e América... Mas ele não está privado. Está privando, claro sim. Que não. Os times podem levar para lá para fazer uma pré-temporada. Isso é uma ativação de marca com o marketing do clube, o departamento de futebol e todos eles têm que fazer. Quantos times teriam possibilidade, quantas cidades teriam a possibilidade de receber um clube de pré-temporada? Eu estou falando de um campeonato onde o Guarani, o Valério, o Uberaba, o Araxá tem a possibilidade. São 8 rodadas na primeira fase. 4 vão receber o Atlético, maravilhoso. 4 vão receber o Cruzeiro. Ok. É muito pouco. Isso é o dinheiro. Isso é você não viveu lá, por questão desses caras receberem, receberem o time, é muito pouco. E aí vai chegar lá, sabe o que vai acontecer? O treinador do Atlético no ano que vem vai enfiar um monte de reserva. Tá legal, velho. Ok. Tá legal, já acontece. É o Cruzeiro. Não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Tem graça, sinceramente. sim. Você não Desculpe. Você não é do interior. Pra mim tinha graça. Eu vi um time alternativo do Cruzeiro que tinha um menino que chamava Ronaldo Nazário. Eu vi esse time alternativo do Cruzeiro. Hoje o Ronaldo Nazário não teria nem ficado no Cruzeiro até os 18 anos. Não importa. Porque já teria sido vendido há muito tempo. Eu vi esse time alternativo do Cruzeiro. Eu vi grandes times do Atlético jogando. As coisas mudam, Elton. Foi isso que me fez apaixonar por Vamos lá, aqui, ó, o que acontece é o seguinte. Os campeonatos estaduais são mantidos por causa, obviamente, da questão política de federações para com a CBF. É só por isso. Por isso eles existem, né? E somente por isso. É uma maneira das federações faturarem, etc. e tal, mas principalmente pela questão política. Eu já falei aqui, Valu, umas 200 vezes ao longo desses anos todos que estou aqui na Band, que para mim o ideal seria regionalizar e os grandes entrarem na fase final. E enquanto isso, aí você pega uma Copa Sul Minas e coloca ali. Então você tem os times do interior jogando de forma regionalizada, porque existe uma rivalidade regional. Existe, para quem já viu um Guarani Formiga, como eu vi, um Guarani Itaúna, como eu vi, sabe o que é essa rivalidade regional. Imagina um Uberlândia e Uberaba, por exemplo. O RT e Mamoré. O RT e Mamoré. Então, existe regionalização e isso faz diferença. Você pega um Valério com Ipatim, sei lá, cara. Então, só que eu sei que isso é utopia. Eu tô cansado de saber. E os grandes entrarem na fase final. Ah, mas esse é priva e tal. É a minha ideia, porque a regionalização também atrai público e tal. Agora, isso que você falou, Thiago, é que nem a ideia lá que eu falei com a Leão Diego. Até briguei com a... Quer dizer, eu não briguei com um amigo dele, que eu não brigo com ninguém, mas o cara quis brigar comigo. O jogo lá, eu não sei que jogo foi, Grêmio e Internacional, Grêmio, não sei se foi um Grenal, não sei se foi um jogo do Grêmio na Libertadores, lá pelo Facebook. Primeiro Grenal da história da Libertadores. Aquela merda no Facebook, travava toda hora, uma porcaria. Eu entrei no Twitter lá e dei uma cornetada. Foi um absurdo você pegar um jogo desse tamanho e meter na internet, o cara, então quando você for pedir iFood, pede pelo telefone. Querido, pra mim tava uma delícia. Eu moro na capital. Eu tenho internet 5G. Mas eu tô preocupado com quem tá lá no interior que não tem internet, não pode ver o jogo. Mas as coisas estão mudando. Cara, as coisas estão mudando, mas tem coisa que você não pode simplesmente, porque as coisas estão lá, meter goela abaixo. Não. Tira os grandes, põe o Campeonato Mineiro só com os pequenos e os grandes não participam. Acabou o Campeonato O pernambucano já praticou isso, eu não sei agora como é que vai ser pro ano que vem. O Mineiro já fez isso. O pernambucano ele já fazia, os principais times estavam na Copa do Nordeste e entravam na segunda fase do Campeonato Estadual. Eu acho que é uma alternativa. Vocês têm de datas e você motiva e tal. Isso eu gosto. Eu acho que é por aí. Dá pra fazer como se faz, por exemplo, fora do Brasil. Os times menores e os pequenos, aí lá os vai ele trazer modestos, e comparar com a Europa. Eles vão jogar... Não dá. Na Europa não tem regional, não dá. Eles vão jogar um campeonato regional para conseguir classificação para as ligas nacionais. E é isso que tinha que ser. Você está irritando o que não dá neste momento é colocar elencos milionários que disputam campeonatos extremamente importantes para jogar no campeonato estadual. Faz o seguinte, então, pega os elencos milionários sem os times do interior e venda. Vê se alguma TV vai comprar o estadual com eles. Mas o time do interior, ele Thiago, recebe um precisa do outro, Thiago. Mas é o que mantém o clube, Thiago.
Mas é o que mantém o clube. Ele continua- a ele cidade, eu não continuaria estou sendo dizendo que isso, mantido, eu não estou HG. dizendo que isso é geral. Ele Mas a continuaria sendo cidade mantido. se movimenta A Série num D. período de campeonato estadual, várias cidades se movimentam muito em cima do futebol. A Série D é um Antes torneio eu que era uma faz voz, isso. antes eu era uma voz contrária aos campeonatos estaduais. Eu falei, não é tirar, é reformular. Sabe o que poderia ser feito? Pegar a Copa do Brasil e a fase inicial da Copa do Brasil, os times mineiros se enfrentarem. Aí, por exemplo, o Atlético enfrenta o Guarani de Divinópolis, o Cruzeiro enfrenta o Tá Democrata claro Sete pra mim Lagoas, que você e é aí uma eles se voz enfrentam no- contrária ao futebol do interior. Não, sou. Total. Eu adoro o futebol do interior. Pode chamar o redes intervalo sociais, aí, aí, tá intervalo bom, aí, Não é ó. possível, cara. Você não gosta do interior. Eu vou- adoro o interior. Eu vou pra Tiradentes, Pode ir pro sexta-feira. intervalo aí. Passa em São João del Rei, vai ver o Não tá Atlético. mais não, absurdo. Você não gosta dele? Quem falou que eu não gosto? O fato de eu querer que o Atlético não tá enfrente é aparecendo. diferente. Tá aparecendo. Não é isso.